Você vai entender agora por que esse recado caiu como uma bomba nos bastidores do Flamengo e por que o nome de Gerson voltou a incendiar o noticiário rubro-negro. Não foi uma declaração comum, não foi um comentário solto e muito menos algo feito por acaso. Foi um posicionamento direto, calculado e com o destinatário certo. E o impacto disso pode mudar completamente o futuro do jogador no futebol brasileiro. Antes de seguir, já se inscreve no canal e deixa o seu like agora. O que você vai ouvir aqui envolve bastidor, decisão política e uma mensagem clara que o Flamengo fez questão de deixar registrada. Informação desse nível não aparece em qualquer lugar. Nos últimos dias, o presidente do Flamengo resolveu quebrar um silêncio que vinha sendo mantido com cuidado sobre um tema tratado apenas nos corredores internos do clube, sem citar nomes de forma direta, mas com endereço evidente. Ele mandou um recado duro. Internamente, a leitura foi imediata. A fala tinha um alvo claro: Gerson. O tom não foi amistoso, não foi conciliador, foi firme, frio, definitivo. Pessoas próximas à diretoria confirmam que cada palavra foi pensada com antecedência, nada ali foi improviso. O objetivo era encerrar especulações, evitar ruídos e, principalmente, reafirmar algo que a atual gestão considera inegociável. O Flamengo não se move por pressão externa, nostalgia ou conveniência momentânea. O clube quis mostrar que existe uma linha e que essa linha não será ultrapassada. O pano de fundo dessa declaração é conhecido, mas raramente explicado em profundidade. Gerson teve uma passagem marcante pelo Flamengo. Foi peça-chave em conquistas importantes e conquistou identificação com parte da torcida. Mas a forma como deixou o clube gerou desconforto interno. A transferência foi financeiramente relevante, mas politicamente desgastante. Para quem estava no comando naquele momento, a sensação foi de perda de controle em um ponto estratégico do projeto esportivo. Esse detalhe nunca foi totalmente digerido. E dentro do Flamengo, memória institucional pesa muito mais do que o torcedor imagina. Com o passar do tempo, o futebol deu suas voltas. Gerson teve bons momentos fora do país, mas enfrentou dificuldades recentes. Perdeu espaço, viu seu nome voltar a circular no mercado brasileiro e passou a ser tratado novamente como possibilidade de retorno. Intermediários se movimentaram, o imaginário de parte da torcida foi alimentado. Foi exatamente nesse ponto que o Flamengo decidiu agir. O recado do presidente não foi apenas para Gerson, foi para empresários, jogadores do elenco atual e para todo o mercado. A mensagem central foi simples e dura: decisões têm consequências. O Flamengo entende que não pode abrir exceções que comprometam sua narrativa institucional. Para a atual gestão, o clube precisa ser maior do que qualquer atleta, independentemente do histórico, do carinho da torcida ou do passado vencedor. E esse posicionamento muda completamente o cenário. Na próxima parte, eu vou te contar exatamente o que motivou esse recado tão duro, quais episódios do passado ainda pesam contra Gerson dentro do Flamengo e por que essa decisão tem muito mais a ver com bastidores do que com futebol jogado. Para entender por que o recado do presidente foi tão duro, é preciso voltar no tempo e revisitar episódios que, para o torcedor comum, ficaram diluídos pelas conquistas, mas que internamente nunca foram totalmente resolvidos. O Flamengo não toma decisões apenas com base no que acontece dentro de campo. O clube trabalha com memória institucional e no caso de Gerson, essa memória pesa. Quando Gerson deixou o Flamengo, a negociação foi vista como positiva financeiramente, mas extremamente sensível politicamente. O timing da saída, as conversas paralelas e a condução do processo criaram um incômodo que ultrapassou qualquer análise esportiva. Para quem estava no comando, a sensação foi clara. O clube perdeu o controle em um momento estratégico do projeto. Esse é o ponto que muita gente ignora. Dentro do Flamengo existe uma convicção muito forte de que o clube precisa ser sempre o protagonista das decisões. Quando essa lógica é quebrada, o impacto não explode na hora, mas fica registrado. E ficou, mesmo com títulos, boas atuações e identificação com a torcida, o nome de Gerson passou a ser tratado internamente como um caso sensível. Um retorno jamais seria simples.
Exigiria mais do que vontade, mais do que carência técnica, mais do que apelo popular, exigiria alinhamento total, e esse alinhamento, na visão da diretoria atual, não existe. Nos últimos meses, com as dificuldades enfrentadas por Gerson fora do país, o nome dele voltou a circular com força no futebol brasileiro. Empresários sondaram, intermediários se movimentaram e a ideia de um retorno começou a ganhar corpo. Mas internamente o Flamengo nunca tratou esse cenário como prioridade. Pelo contrário, a avaliação era de que o assunto precisava ser cortado antes que ganhasse força demais. É aí que entra a declaração pública do presidente. Aquela fala não foi reação, foi desfecho. A decisão já estava tomada nos bastidores. O pronunciamento foi apenas a forma escolhida para comunicar de maneira clara e definitiva. O Flamengo quis deixar claro que não pretende reabrir esse capítulo. E mais do que isso, quis mandar um aviso direto ao mercado. O clube não negocia sua autoridade institucional, não cede à pressão, não age por nostalgia. Nos corredores da Gávea, a leitura é direta. Permitir o retorno de Gerson agora seria admitir que o clube depende de soluções do passado para resolver desafios do presente. E essa é exatamente a imagem que a atual gestão quer evitar. Esse posicionamento também dialoga com o elenco atual. Jogadores observam como o clube trata casos emblemáticos. Um recuo agora poderia gerar comparações, questionamentos e até ruídos internos. Ao sustentar a linha dura, a diretoria acredita que reforça um ambiente de regras claras e previsibilidade. Para Gerson, o impacto é imediato. O recado fecha uma porta simbólica e prática. O Flamengo deixa de ser uma opção no curto e no médio prazo. Isso muda completamente o tabuleiro da carreira do jogador e influencia diretamente as próximas decisões que ele terá de tomar. Na próxima parte, vamos falar justamente sobre isso, como esse recado muda o mercado, quais clubes passam a ganhar força na disputa por Gerson e por que essa decisão do Flamengo pode ter efeitos muito maiores do que parece à primeira vista. O cenário que se desenha agora é de definição. Depois do recado duro, público e calculado, o Flamengo deixou claro que não trabalha mais com hipóteses em relação a Gerson. A mensagem não foi apenas para encerrar especulações, foi para marcar posição diante de todo o mercado. O clube quer ser visto como protagonista das próprias decisões, mesmo quando isso significa abrir mão de um nome de peso e de forte apelo emocional. Nos bastidores, a leitura predominante é de convicção. A diretoria acredita que o Flamengo atingiu um estágio institucional em que pode dizer não por soberba, mas por coerência com o projeto que está sendo construído. A avaliação interna é de que o elenco atual, aliado ao planejamento de médio prazo, oferece alternativas suficientes para não depender de um retorno carregado de simbolismo, ruído político e memórias mal resolvidas. O risco de reabrir feridas antigas foi considerado maior do que qualquer possível ganho esportivo imediato, e esse é um ponto central. Para a atual gestão, proteger a narrativa institucional pesa mais do que atender ao clamor de parte da torcida ou a oportunidade circunstancial de mercado. Com isso, o caminho de Gerson começa a se afunilar. Sem o Flamengo no horizonte, o jogador passa a avaliar projetos onde possa ser central, valorizado e respaldado. O futebol brasileiro surge como opção natural, não apenas por questões técnicas, mas por identidade e adaptação. Nesse contexto, o Cruzeiro aparece hoje como o destino mais estruturado e disposto a assumir esse papel. A aposta cruzeirense é clara. O clube entende que Gerson ainda tem muito a entregar, desde que esteja em um ambiente que o coloque como referência. A ideia é construir um time competitivo em torno de jogadores experientes, capazes de liderar dentro e fora de campo. Para o Cruzeiro, trazer Gerson não seria apenas uma contratação, seria um movimento de afirmação de projeto. Para o jogador, a decisão carrega peso emocional. O Flamengo não foi apenas um clube em sua carreira, foi palco de títulos, protagonismo e reconhecimento nacional, mas o futebol ensina que ciclos se encerram, mesmo quando não há um adeus formal. O recado do presidente rubro-negro funciona como esse ponto final simbólico, ainda que sem cerimônia. O impacto dessa decisão vai além de um único nome. O mercado observa, empresários, atletas e outros clubes passam a entender melhor os limites e a lógica do Flamengo. O recado é direto. Portas não se reabrem apenas por conveniência.
Isso fortalece o clube em algumas frentes, mas também o expõe a críticas, principalmente se o desempenho em campo exigir soluções que ficaram para trás. Ao mesmo tempo, o futuro de Gerson se torna um teste de narrativa. Se ele conseguir retomar alto nível, ser decisivo e liderar um projeto vencedor, o debate inevitavelmente ressurgirá, não como negociação imediata, mas como reflexão. O futebol tem memória curta para resultados e memória longa para símbolos. Por outro lado, se essa retomada não acontecer, a decisão do Flamengo será vista como fria, porém acertada. É essa dualidade que torna o episódio tão emblemático. Não existe resposta definitiva agora, existe posicionamento, e o Flamengo escolheu sustentar o seu, mesmo sabendo que o tempo pode testar essa escolha. O recado do presidente foi duro porque precisava ser. Ele encerra um capítulo, organiza o discurso interno e protege a autoridade do clube. Para Gerson, é o início de uma nova fase, longe da antiga casa, mas ainda cheia de possibilidades. Para o torcedor, fica o debate, a comparação e a expectativa pelos próximos movimentos. O futebol segue, as decisões ficam registradas e, como sempre, será o campo que dará a palavra final. Avra.